Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, muita gente pula ou acha meio estranho. Levítico, capítulo 18. Totalmente. Parece só aquela lista de não faça isso, não faça aquilo, né? Exato. É uma daqueles capítulos cheios de regras que, assim, à primeira vista parecem bem distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que esse capítulo é uma espécie de, sei lá, documento de fundação da identidade do antigo Israel. Isso. E para nos ajudar a decifrar esse documento, a gente está com duas fontes excelentes. Os comentários e as notas de rodapé de duas bíblias de estudo muito respeitadas, a Rowan e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. E a nossa missão aqui é justamente ir além da lista de proibições, né? É entender a lógica por trás dela. O que estava em jogo para aquelas pessoas? Basicamente, vamos tentar responder a pergunta: por que essas regras e por que agora? E a resposta revela um verdadeiro projeto de construção de uma sociedade que se queria, assim, completamente diferente de tudo ao seu redor. Vamos começar a desvendar isso, então. O capítulo já abre com uma pancada, uma ordem muito clara. Não hajam como os egípcios, de onde vocês vieram, nem como os cananeus, para onde estão indo. Nossa, isso já é uma declaração de princípios fortíssima. Muito forte. O que tinha de tão problemático nesses vizinhos? Pois é, esse é o ponto de partida de tudo. Porque sem esse contraste, as leis parecem totalmente aleatórias, sabe? Fica só uma lista de proibições sem sentido. Isso, e as nossas fontes, como as notas da Bíblia Roman, elas pintam um quadro bem vivo da época. O Egito era visto com uma cultura com práticas, digamos, bem mais flexíveis. Sei. Inclusive entre a realeza. Já em Canaã, a coisa era mais intensa. Os rituais religiosos deles frequentemente envolviam práticas que, pros israelitas, eram o oposto do sagrado. Tipo o que exatamente? Olha, estamos falando de coisas como prostituição cultual, que era parte de rituais de fertilidade, e o mais chocante de todos, o sacrifício de crianças, especialmente para uma divindade chamada Moloque. Uau! Então, quando o texto diz não façam como eles, não é um detalhe cultural, é uma rejeição fundamental de uma visão de mundo. Entendi. Então não é uma questão de nossos costumes são melhores que os deles. É mais uma linha traçada na areia dizendo o nosso conceito de Deus e de sociedade é incompatível com isso. É uma ruptura, exatamente uma ruptura. É a criação de uma contracultura de verdade. E faz sentido então a frase que se repete tanto. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Exato. Não é só uma assinatura no final da lei. É a fonte da autoridade para essa ruptura. É como se dissesse, a razão para vocês serem diferentes é porque o Deus de vocês é diferente. E aí a gente chega no versículo 5, que parece ser a tese central de tudo, né? Guardem os meus estatutos, pois a pessoa que os cumprir viverá por eles. Ah, esse versículo é crucial. Lendo assim parece simples. Obedeça e você viverá bem. Mas as notas da NAA indicam que tem um debate enorme sobre o que viver significa aqui. Ah, sim. Esse é um versículo que ecoa por toda a teologia posterior. Numa leitura mais imediata, viver significa prosperar na terra prometida. Coisa concreta. Super concreta. Ter colheitas, ter filhos, ter segurança, não ser expulso da terra. É uma vida boa aqui e agora. Mas não para por aí. No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo usa esse mesmíssimo versículo para discutir a relação entre lei e fé. A discussão passa a ser se viver se refere a essa vida terrena ou a uma vida eterna, uma vida espiritual plena. Ele aprofunda o conceito. Muito, mas para o ouvinte original de Levítico, a mensagem era direta. A obediência a essas leis está ligada à sobrevivência e ao bem-estar da nação. A vida da comunidade dependia disso. Ok, o cenário está montado. Depois dessa introdução que estabelece o porquê, o texto mergulha numa lista que parece quase um manual de direito de família, né? Totalmente. É uma lista bem específica de proibições de relações sexuais. A sensação que dá é de que eles estão construindo uma muralha de proteção ao redor da família. É uma ótima imagem, essa da muralha. A expressão que se repete é: não descobrirás a nudez de.
que a Bíblia Roman explica-se é um eufemismo hebraico bem conhecido para relações sexuais. E a lista é longa. Mãe, madrasta, irmã, neta, tia, nora. O objetivo é claro: criar ordem e estabilidade no lugar mais fundamental da sociedade, que é a família. E o princípio por trás parece ser o que a Roman chama de carne de sua carne, certo? A ideia de que existe um parentesco, seja de sangue ou de casamento, tão próximo que uma relação sexual ali dentro criaria um caos. Um caos social e emocional, exatamente. Pensa no contexto de um clã, onde todo mundo vive muito próximo. Essas regras preveniam a exploração, protegiam a vulnerabilidade, especialmente de mulheres e crianças. E evitavam disputas de herança, ciúmes. Tudo que poderia destruir a família por dentro. Era uma questão de engenharia social mesmo, para garantir a paz interna. E, sabe, lendo essa lista, que é uma coisa que me saltou aos olhos. Parece até uma contradição. Ah, eu acho que sei do que você está falando. O versículo 16, né? Ele proíbe claramente que um homem tenha relações com a esposa do seu irmão. Sim. Mas eu tenho quase certeza que em outra parte da Bíblia isso não só é permitido, como é ordenado. Fiquei meio confuso com isso. Essa é uma observação perfeita. E é aí que as Bíblias de estudo são essenciais para a gente entender. Você está certíssimo. E aí? A nota da NA sobre esse versículo explica a diferença. O que a gente tem aqui em Levítico é a regra geral. É proibido tomar a mulher do seu irmão. Ponto. Isso evita a rivalidade e adultério dentro da família. Ok, essa é a lei padrão para o dia a dia. Isso. Agora, o que você está lembrando é a lei do levirato, que está lá em Deuteronômio. E essa é uma exceção muito específica, com um propósito social muito nobre para a época. Que era? Se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele tinha o dever de se casar com a viúva. Ah, então a condição é a morte do irmão sem descendente. Precisamente. O objetivo não era romântico, era garantir a continuidade da linhagem do falecido e, talvez mais importante, amparar a viúva, que numa sociedade patriarcal ficaria completamente desprotegida. E o filho dessa união era considerado herdeiro do irmão morto, né? Exato, o primeiro filho. Isso mostra que as leis não eram cegas, elas tinham nuances e eram aplicadas para promover a justiça e a ordem social, não só para seguir uma regra fria. Então faz todo sentido agora. É a diferença entre uma regra geral e uma provisão específica para uma situação trágica. Perfeito. Bom, essa parte da família é super detalhada, mas o texto não para aí, né? O foco se expande para outras práticas que são chamadas de abominações, uma palavra bem pesada. Sim, o tom muda completamente. A preocupação sai do círculo familiar e vai, assim, para a comunidade como um todo. E a lista se expande. A lista inclui o adultério, que, claro, violava a aliança matrimonial, e aí entra naquelas práticas que a gente mencionou no início, que estavam diretamente ligadas aos cultos cananeus. Como o sacrifício de crianças para Moloque, que aparece no versículo 21. Exato. Ambas as nossas fontes, Roman e Enaé, destacam que Moloque era uma divindade importante em Canaã. E o ato de entregar um filho para ser queimado era visto como o maior ato de devoção possível em alguns desses cultos. É difícil até de imaginar isso hoje. Muito, mas era uma realidade. A proibição em Levítico é absoluta, taxativa, é uma das linhas vermelhas mais fortes de todo o texto. É a rejeição total da ideia de que Deus exigiria algo tão brutal. E a lista continua. Proibição de relações homossexuais masculinas, no versículo 22, bestialidade, no 23. O fio condutor aqui parece ser o mesmo. Eram práticas associadas a rituais de fertilidade e cultos pagãos. Esse é o principal argumento contextual. Muitas dessas práticas não eram vistas apenas como atos privados, mas como parte de rituais religiosos que buscavam garantir a fertilidade da terra e dos rebanhos. Entendi. Então a rejeição israelita a elas era, antes de tudo, uma rejeição teológica. A nota da NAA sobre o versículo 22, por exemplo, diz que, na visão do texto, essa prática era totalmente em desacordo com o ideal da criação, remetendo à ordem estabelecida lá em Gênesis. Então, no fundo, a ideia era construir uma sociedade
cuja ordem social refletisse o que eles entendiam ser a ordem divina da criação. Exato. E tudo que fugia disso, especialmente se estivesse ligado a outros deuses, era visto como uma ameaça a essa ordem. Você resumiu perfeitamente. É uma legislação de identidade. Cada regra reforça a ideia. Nós somos diferentes porque servimos a um Deus diferente, que estabeleceu uma ordem diferente para o mundo. E aí o capítulo termina de uma forma que é quase cinematográfica, com uma imagem muito forte. Ele fala da terra se contaminando com essas práticas e, literalmente, vomitando seus habitantes. É muito forte. Isso é muito mais do que uma figura de linguagem, não é? Com certeza não é só uma metáfora. De jeito nenhum. É um conceito teológico central no Antigo Testamento. A Terra Prometida não é um palco neutro para a história humana. Ela não é passiva. Não. Ela é quase uma personagem ativa na aliança entre Deus e Israel. Ela tem, por assim dizer, uma sensibilidade moral. A terra reage ao comportamento das pessoas, é isso? É exatamente isso. O texto diz que a terra ficou contaminada com as práticas dos cananeus e por isso os expulsou. A terra mesma os rejeitou. E isso é um aviso direto. Um aviso seríssimo. A nota da Bíblia Woman enfatiza isso. O versículo 28 é direto. Se vocês fizerem as mesmas coisas que eles fizeram, a terra os vomitará, do mesmo jeito que fez com a nação que estava aqui antes. Uau! Isso amarra tudo de uma forma impressionante. A posse da terra, que era o grande objetivo da jornada deles, não era um direito adquirido, era condicional. Totalmente condicional. A moralidade e a fidelidade a Deus estavam diretamente ligadas ao direito de morar naquele lugar. Exatamente. A permanência na terra dependia da obediência a esses estatutos. As ações não tinham apenas consequências espirituais ou para depois da morte. Elas tinham consequências existenciais, imediatas, para a nação. A terra podia ser perdida. E a frase que abre e fecha o capítulo... Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ela reforça quem estabelece os termos do contrato. A terra é dele, e ele decide quem pode morar nela e sob quais condições. Então, resumindo essa nossa conversa, Levítico 18, que parece só um código de conduta antigo e severo, é na verdade um manifesto. Sim, um manifesto. É o projeto de uma nação que tentava se definir pela diferença em oposição direta às superpotências culturais da época, o Egito e Canaã. É isso. É um projeto de ordem. Ordem na família, ordem no culto, ordem na sociedade. E uma conexão direta entre essa ordem, a aliança com Deus e o direito de viver na terra. As leis são as fronteiras que protegem a identidade e a existência da comunidade. E para a gente fechar, sabe, fica um pensamento que essa nossa conversa toda me provocou. Manda. O capítulo apresenta essas leis como sendo essenciais para a vida, né? Para a sobrevivência de Israel. Isso levanta uma questão que eu acho fascinante. Como é que textos antigos como esse, que conectam um código moral tão específico à própria estabilidade de uma nação, acabam sendo lidos, interpretados e às vezes aplicados em sociedades e culturas tão diferentes milhares de anos depois? É uma ótima pergunta. Fica aí, ó, algo para se pensar.